Prezados alunos, uma satisfação estar aí novamente, né, nossa videoaula, aula gravada. Vamos dar continuidade aí a nosso direito previdenciário, né? A gente ainda está aí passando por várias etapas da teoria geral dos benefícios, né? Aquelas situações que valem para a maioria dos benefícios, enfim, né? A gente já viu aí semana passada a metodologia de cálculo, a gente já viu carência, a gente já viu aí vários elementos que são comuns aí a vários dos benefícios previdenciários que passaremos a estudar aí nas próximas aulas. Bom, hoje a gente vai dar sequência, a gente vai ver aí dois itens bastante interessantes, que é a questão da prescrição e decadência dos benefícios previdenciários, a questão da discussão, né, quando você não fica satisfeito com alguma coisa concedida pelo INSS, e também a gente vai ver aí um esboço, né, sobre quais são os documentos aí que o INSS costuma exigir ou como a lei dispõe aí quando é necessário fazer alguma prova de tempo, né, de serviço, tempo de contribuição. Então, né, a aula de hoje vai seguir nesse sentido, mas o que é importante a gente ressalvar hoje é aquilo que já foi dito semana passada. A partir de hoje a gente vai ter uma atividade avaliativa. Essa atividade avaliativa vai ser lançada aí ao longo da exposição, né? Então, ao longo da exposição, eu vou trazer aí uma questão para vocês, né? Então, essa questão, obviamente, tem a ver aí com o conteúdo de hoje. Essa questão deve ser respondida de forma individual, né? Deve ser respondida de forma individual, encaminhando a resposta para o meu e-mail, que vai aparecer aí na tela para vocês, né? Então, a cada semana teremos uma questão deve ser respondida individualmente por cada um de vocês e encaminhado para esse e-mail. O encaminhamento dessa resposta vai resultar aí na frequência, né? Então, aquele que não me encaminhar e-mail nenhum vai ser considerado aí ausente da aula, vai receber falta. E o encaminhamento da resposta de forma correta vai significar aí uma fração de nota, né? Então, a gente vai fazer aí a cada aula um exercício, uma questão a ser respondida. Ao final de todo esse período de aula gravada, a gente vai somar quantas questões tiveram e fazer aí a matemática para chegar até 100, né? Então, a pontuação de vocês, ou seja, a nota de vocês vai passar aí a depender da resposta desses questionamentos. E essas respostas têm que ser enviadas para esse e-mail até a próxima quinta-feira, né? Então, nossas aulas são quinta-feira, então até dia 9 aí de abril vocês precisam me encaminhar. Não vou aceitar o recebimento dessa questão lá no final do semestre, todas elas de forma acumulada. Não, né? A pessoa, além de somar faltas de todos esses dias, não vai ter aí a recuperação da nota, né? Então, fiquem atentos aí que semanalmente vocês precisam encaminhar essa resposta para mim. Bom, ao longo da exposição, a gente volta a falar sobre a questão, aí eu vou lançar essa questão e a cada semana a gente vai reforçando isso daí, né? Então, novamente, temos apoio aí dos slides que estão disponíveis aí no portal do aluno para quem quiser baixar e ver aí com uma qualidade melhor. Bom, vamos lá. O primeiro tópico de hoje é sobre a comprovação da atividade do segurado, né? Então, vejam, essa questão de comprovação da atividade é extremamente relevante, especialmente para os segurados especiais, né? Os agricultores e pescadores artesanais são atividades em que, né, prepondera aí também a questão do tempo de realização daquela atividade, né? Então, veja, que para o trabalhador urbano, né, de um modo geral, a gente tem a regrinha aí que vale o mês de contribuição, né? Todos são aí obrigados a contribuir de maneira mensal. Já no âmbito do segurado especial, a contribuição não é mensal, mas essa pessoa precisa comprovar aí a realização daquela atividade de forma contínua, né? Então, a comprovação dessa atividade é extremamente relevante aí para somar o tempo necessário para a pessoa se aposentar, né? Lembrando, né, a gente viu na aula passada a questão aí da carência. Então, vejam, a comprovação da atividade, de um modo geral, ela sempre vai exigir aí uma prova material,
né? Seja para comprovar o trabalho urbano, seja para comprovar aí o trabalho rural, né? Ambos aí vão ser necessários documentos, né? Não pode, no âmbito da Previdência Social, a prova exclusivamente testemunhal, né? Não adianta só levar testemunha, toda a questão discutida relativamente aí ao tempo de atividade vai exigir o início de prova material, né? Então essa prova material vai ter que surgir com algum elemento. A prova testemunhal ela pode complementar, ela pode reforçar algum documento, mas nunca pode ser exclusivamente aí testemunhal. Inclusive, nós temos uma súmula, né, a súmula 149 do STJ, reforçando isso daí, né, que a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação aí da atividade rurícola, né. Então, vejam que nós temos aí, né, uma regra bastante interessante em direito previdenciário, que de certa forma desconsidera, né, uma das formas e dos meios de prova mais comuns do direito, né? E se você for ler lá o Código de Processo Civil, vocês verão que a prova testemunhal ela não tem peso menor do que qualquer outra, né? Não existe prova com uma força maior ou menor. No direito previdenciário tem, né? No direito previdenciário tem, exige-se aí a questão da prova documental, tanto do trabalho urbano quanto do trabalho rural, né? Para ambos aí precisa esse documento. Mas aí se questiona, né? Para o trabalho urbano, qual seria a relevância? Bom, vejam, é bastante comum, extremamente normal aí, no contexto, né, não só do Brasil, mas de várias realidades mundiais, a pessoa trabalhar, mas não ser registrada. Quando a pessoa trabalha e não é registrada, automaticamente essa pessoa não existe lá para o sistema do INSS. O sistema do INSS se chama aí o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, né? Então, a pessoa regularmente inscrita ou filiada junto ao INSS vai aparecer lá nesse sistema e a cada recolhimento vai constar, né, lá no sistema do INSS o pagamento. Conforme vai recolhendo, é uma prova de que essa pessoa está exercendo aí atividade remunerada. Mas e se a pessoa não é registrada, não tem carteira assinada, o empregador simplesmente se omitiu, né, tá violando a legislação trabalhista e não fez esse registro e naturalmente não está pagando aí esse INSS mensal. O que acontece? Você não existe, aquele período não existe para a Previdência Social. Aí você vai ter que fazer prova daquilo no momento em que você pretende se aposentar, né? Você vai ter que preencher aí um período de carência e esse período de carência automaticamente exige um período de atividade remunerada. Isso significa que você tem que provar que você trabalhou durante um período se não há essa informação no sistema do INSS. Você vai ter que levar essa documentação para o INSS, né? Junto ao processo administrativo, você pode levar aí todos os indícios aí de que você trabalhava naquele período. Óbvio que, né, o melhor documento e a melhor situação seria aí a carteira assinada. Mas nesse exemplo, o empregador não fez esse registro de carteira, né? Então você vai poder se valer aí um amplo rol de documentos, a gente já vai falar sobre eles, a própria lei traz quais são esses documentos, né? Aqui entra aquele cuidado, né, bem interessante aí sobre a questão de uma ação trabalhista. E é nesse momento que a gente faz o lançamento aí da nossa questão semanal, né? Lembrando, essa questão semanal tem que ser respondida individualmente por e-mail, para esse e-mail que aparece aí na tela, tem que ser enviada até a próxima quinta-feira. Quem não enviar vai receber falta e não vai receber essa fração de nota, né? Então, por favor, avisem aí o pessoal que não está levando tão a sério aí as videoaulas. Bom, o detalhe, eu não quero resposta copia e cola, resposta aí né, não quero que ninguém baixe aí um PDF e me envie, não, eu quero um texto de vocês, algo conciso, algo correto, algo justificado, mas também eu não quero aí que vocês façam, né, com base em jurisprudência, em doutrina e tudo mais. Eu quero o texto de vocês.
Obviamente, né, vocês podem se embasar aí em alguma doutrina e em alguma jurisprudência, mas não quero que vocês me enviem, né, aquele copia e cola, como tudo virar por e-mail, é muito fácil. Então, texto de vocês, tá? O que eu considero é o texto de vocês. Copia e cola, né, a gente vai, né, ter que dar uma avaliação aí menor do que um texto de vocês. Bom, a pergunta é o seguinte, né, a gente viu aí que a questão da comprovação da atividade é um elemento relevante aí para fins de cumprimento de carência e automaticamente requisito para poder se aposentar. Numa ação trabalhista em que alguém está questionando, está discutindo um vínculo empregatício, e naquele amor ali de uma audiência trabalhista, a hora que o empregado aceita fazer um acordo, e a hora que ele aceita fazer um acordo, ele concorda que todas as verbas que ele está discutindo teria natureza aí meramente indenizatória, um simples dano moral, por exemplo, ele abre mão, né, do reconhecimento do vínculo empregatício. Qual é a consequência disso no âmbito aí do cômputo, né, do conhecimento, né, do tempo de trabalho do empregado? Essa é a questão que vocês têm que me responder para essa semana. Bom, feita aí a questão, né, exatamente aí nesse sentido, não esqueçam de se identificar também no e-mail, né, eu não vou adivinhar quem está me mandando esse e-mail só pelo domínio do e-mail, né? Então, por favor, indiquem o nome e o período de vocês para depois eu não me perder aqui no controle. Bom, seguindo aqui nessa questão da comprovação da atividade, né? Então, vejam, o próprio decreto 3.048 de 99, né, que é o regulamento aí, dos benefícios, é a norma que especifica aí como, né, devem ser efetivados os benefícios previstos em lei, ele mesmo traz aí no artigo 62, parágrafo 2º, um rol de uma sugestão de documentos que podem ser utilizados. Esse rol não é exaustivo, ou seja, não é taxativo, ou seja, admite aí que você, de posse de qualquer outro documento, consiga aí fazer prova desse tempo de atividade, né? Então, nós temos aí aqueles documentos oficiais, né? Carteira de anotação de férias, carteira sanitária, matrícula, contribuições aí dos institutos de pensão, enfim, documentos aí emitidos por departamentos, né? de pesca, de obras, enfim, conforme a atividade da pessoa, são elementos suficientes. Certidão de inscrição em órgão de fiscalização profissional, né, que prova o exercício da atividade. Então, vamos imaginar aí um advogado, né, e esse advogado prova aí que esteja inscrito e atuando, né, tem o seu endereço profissional vinculado a um determinado escritório. Contrato social, né, então, para aqueles que são contribuintes aí individuais, a indicação do tempo em que a pessoa era empresário, né, então isso aí é bastante importante, contrato social, quanto tempo enquanto ele era sócio, ele era aí segurado, né, obrigatório individual, também faz prova, e um certificado aí de sindicato, órgão gestor de mão de obra, né, para serviços aí, trabalho eventual, também supre, trabalhadores avulsos, na verdade, não eventual, avulso, esse documento, esse registro no órgão, né, que é o órgão gestor de mão de obra, é suficiente aí para fazer prova. Nós temos esse artigo 62, parágrafo 2º, do decreto 3.048, né, trazendo um rol sugestivo, né, exemplificativo, não taxativo aí de documento. Agora, com uma relevância maior, a gente tem a questão do trabalho rural, né? O trabalho rural é mais volumoso, envolve aí mais situações, é mais polêmico também, né? Então, naturalmente, a legislação tomou aí um cuidado um pouco maior com o trabalhador rural, segurado especial rural, aí, o pescador artesanal. Então, vejam, nós temos aí o artigo 106 da Lei 8.213, que vem trazer exatamente quais são esses documentos, né? Então, novamente, é um rol não exaustivo,
é um rol que permite aí você indicar outras situações, mas é um rol bastante interessante, né? Então vejam que aqui tem um monte de ideias, né? Se você não tiver muita ideia em que documento buscar essa prova, a lei serve mesmo como um manual, né? Trazendo aí o que pode ser buscado. Então, veja, nós temos o contrato de trabalho, carteira de trabalho, contrato de arrendamento da terra, né? Do local que a pessoa está plantando, declaração de um sindicato, né, um sindicato, uma cooperativa também. O inciso quarto, né, ele é uma atualização aí, a reforma da Previdência adequou essa redação, coloca aí a declaração por um Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né, então se recebe algum benefício do governo, né, para determinados municípios, inclusive, concedem aí para o agricultor familiar um vale gás, um vale água, um vale, né, uma bolsa ou qualquer coisa nesse sentido, também é suficiente. Bloco de produtor, bloco de nota, né, emissão de nota fiscal, é um documento aí oficial. Documentos fiscais relativos à entrega e produção à cooperativa, né? Então muitos produtores entregam suas safras numa cooperativa agrícola, existe um contrato com eles, existe toda, né, a retenção de pagamento de imposto em razão da venda do deixar essa mercadoria numa cooperativa, tudo isso é suficiente. Comprovante de recolhimento aí ao INSS, né, quando você comercializa, aquela a retenção, né, o que era 2%, agora é 1,2%. Imposto de renda, né, cópia da declaração de imposto de renda, e licença aí de ocupação, permissão otorgada pelo INCRA, né, na questão da terra e o uso de solo aí pelo INCRA. Então, veja, tem um rol bastante grande aí de documentos, mas isso aqui não afeta e não afasta qualquer outro que se possa ter, né? Lembrando que essa prova, essa comprovação da atividade rural vai exigir documento, né? Não adianta só testemunha, a prova exclusivamente testemunhal não se testa aí, não vai ser acolhida nem no INSS, no processo administrativo, e também não no processo judicial, né? Algum documento é preciso levar aí para análise, né, dos órgãos de fiscalização ou do próprio juiz. Evoluindo aqui nos slides, nosso sexto slide, a gente entra num outro assunto chamado prescrição e decadência, né? Vejam, prescrição e decadência a gente precisa ver aí sobre duas óticas, tá? Então, a primeira ótica é a questão das obrigações tributárias que cada um dos segurados possui, né? Então, vejam, assim como a gente tem direito a benefícios, né, a receber benefícios e depois questionar o recebimento e o valor desses benefícios, que é o que a gente vê na sequência, existe outro lado que durante o exercício de atividade remunerada, o empregador e o empregado são contribuintes aí de tributos para o Estado, né, via de regra aí para a União. Então, o que acontece? Toda vez, né, que você deixa de recolher ou pagar, né, esses tributos, essas verbas que são realizadas aí para o custeio da Seguridade Social, você está deixando de pagar uma contribuição, né, uma espécie de tributo. Aí surge toda a regrinha do direito tributário no tocante aí à decadência e à prescrição. A gente não vai formatar, explicar toda essa regrinha do prazo decadencial, que é o prazo aí para o lançamento definitivo, né, a constituição definitiva do crédito tributário, e depois o prazo prescricional do fisco para cobrar, né, ajuizar uma execução fiscal exigindo o pagamento desse tributo. A gente não vai aprofundar e avançar numa matéria que será vista em direito tributário, né? O direito tributário vai trazer aí para vocês toda a lógica de prescrição e decadência, né? Ou primeiro a decadência, depois a prescrição, para a cobrança, né, de um tributo. Basicamente, né, e sendo assim bastante sintético, é a regra do 5+5. Né? O fisco, basicamente, ele tem 5 anos contados aí do fato gerador para fazer o lançamento, né, a constituir esse valor,
e depois da constituição desse valor, ele vai ter mais 5 anos para executar, ou seja, para prazo de prescrição, né? Então, são 5 mais 5. 5 anos para o fisco te notificar a pagar aquele débito que você não pagou, né? Vamos supor que você não declarou, não fez nada. O fisco tem 5 anos para te notificar, para te autuar. Esse é o prazo do lançamento, é o prazo decadencial. Uma vez feito isso, né, você não paga esse débito tributário. O que acontece? A partir do vencimento, conta-se aí 5 anos para o fisco te executar, uma execução fiscal, né? Então, a execução fiscal vai ter que ser ajuizada depois, em 5 anos, em até 5 anos, dessa notificação, né, desse vencimento do tributo. Nós temos aí a decadência primeiro e depois a prescrição, da parte que compete aí ao empregador e ao empregado. Mas aquilo que é próprio do INSS, é próprio aqui do direito previdenciário, é a questão do prazo que nós temos para questionar um benefício, né? Então, aqui sim é uma peculiaridade do direito previdenciário, né? Então, veja, nós temos que o prazo de decadência do direito ou da ação, né? Então vejam que o primeiro item que a gente precisa ter uma atenção enorme aqui é com relação à expressão da decadência, né? O prazo decadencial do direito. Quando a gente fala em decadência, decadência não se prorroga e nem se posterga prazo, né? Então, se cair no recesso judiciário, se cair num final de semana, você precisa se antecipar, porque prazo decadencial ele não é prorrogado aí para o primeiro dia útil seguinte, né, ou na volta do prazo do judiciário, por exemplo, né? Então, o que acontece? O prazo aqui é decadencial e não prescricional. Quando a gente fala em prazo de revisão do benefício, ou seja, você deu entrada a um pedido de aposentadoria, por exemplo, e você, no final desse processo, você recebe uma decisão, você recebe aí, né, um deferimento ou um indeferimento. Quando é indeferido, né, o pedido, você tem aí o prazo de 10 anos contados da data desse indeferimento para pedir uma revisão, né, para fazer aí um recurso no próprio INSS dessa decisão que indeferiu, né? Então você tem 10 anos aí a partir do momento que você toma ciência da decisão negativa. Mas se é uma decisão positiva, você tem 10 anos de prazo decadencial para questionar esse benefício, contados aí a partir do primeiro dia do mês em que você recebeu a primeira prestação, né? Então, se você teve a aposentadoria acolhida, aceita, o prazo decadencial ele começa aí no primeiro dia do primeiro mês que você recebeu esse benefício. Mas aí vem a pergunta, né? Mas se eu recebi o benefício, por que eu vou entrar com um questionamento no INSS? Ora, é muito simples. Você pode questionar, por exemplo, o valor, né? Você pode questionar o período que eles acolheram para o cálculo, né? Então, você pode questionar, por exemplo, algum coeficiente redutor. Enfim, né? Dentro de toda aquela metodologia de cálculo, você pode questionar a não inclusão de um pagamento concomitante, né, se você realiza duas atividades profissionais. Então, enfim, né, existem várias razões aí para você questionar uma aposentadoria, mesmo que ela tenha sido concedida, né? Você pode aí fazer um pedido de revisão na questão do valor propriamente dito, né? Então, nós temos 10 anos para fazer isso, né? Do ato de deferimento ou indeferimento é 10 anos aí contados para fazer esse questionamento. Detalhe, né? Vejam, nós temos a seguinte situação. Eu posso fazer esse pedido no INSS ou eu posso fazer essa discussão direto aí no Poder Judiciário, né? Então, o Poder Judiciário ele não pode ser excluído de análise de uma situação que você deseja levar para apreciação do Poder Judiciário, é um direito fundamental de todos, né? Então você pode, assim que obter um indeferimento, por exemplo, do benefício, você pode ir até o Poder Judiciário e pode ingressar aí com a ação.
Ok, você tem 10 anos para isso, mas você pode primeiro fazer o recurso administrativo, né? Você pode fazer esse questionamento no INSS. Mas e o prazo então, prescricional? Você vai lá e faz um protocolo no INSS. E o prazo prescricional? Se eu tiver novamente a negativa, conta como? Bom, o prazo de prescrição, nesse caso, ele fica suspenso pela formulação aí do requerimento administrativo. Né? E tem um detalhe bem interessante, volta a correr pelo saldo remanescente. Né? Então, vejam, o efeito do pedido administrativo, né, o requerimento administrativo, ele é um efeito suspensivo do prazo e não interruptivo. Assim que julgar o pedido administrativo, você tem que somar aí o saldo de prazo remanescente e não começar do zero mais 10 anos. Né? Então, isso aí é uma questão bem importante aí para você não se perder. Né? Então, veja, uma vez que eu protocolei, vamos imaginar que eu demorei 3 anos para protocolar um requerimento administrativo. Desses 10 anos, eu consumi 3. A hora que sai a decisão administrativa, novamente, e eu fico insatisfeito, eu tenho só um saldo de 7 anos para entrar com a ação aí junto ao Poder Judiciário. Né? Então, isso aí é uma súmula do Tribunal Nacional de Uniformização, o tal do TNU, a súmula 74. O TNU, né, é uma composição aí realizada pelos juizados especiais federais aí para uniformizar aí entendimentos. Eles editam súmulas a fim de orientar o Juizado Especial Federal de todo o Brasil, porque é o Juizado Especial Federal o órgão competente aí para julgar as ações relativas ao INSS, que tem um valor aí até 60 salários mínimos. Né? Então nós temos aí essa questão da prescrição e decadência dentro do direito previdenciário, com esses detalhes aí bem interessantes e importantes no dia a dia aí de quem trabalha com esse tipo de ação. Bom, pessoal, com esses esclarecimentos e com esses slides aí, a gente encerra a aula de hoje, né? Então, mais um assunto vencido, mais um tópico aí superado, tópicos importantes no dia a dia. Fiquem atentos, né? Eu reforço sempre a necessidade de avisar o pessoal que não está assistindo os vídeos, não está vendo as aulas, não está baixando material. A partir de agora vai ter um cunho avaliativo, vai ter aí a necessidade de presença, inclusive. Fiquem atentos, vocês já são aí bastante rodados na faculdade. Seria um problema, né, a gente chegar no final do semestre e ter que reprovar simplesmente porque a pessoa não mandou esses e-mails, e vocês vão perceber que são respostas objetivas, curtas e que não vão exigir aí uma pesquisa tão profunda de vocês. Né? Então, a ideia é que vocês participem. E, aliás, falando em participação, né, eu tenho visto que as aulas não estão tendo aí um volume de visualizações compatíveis com o número de pessoas matriculadas, né, no período, ou seja, tem um monte de gente que não está vendo o vídeo, então avisem, né, circulem, eu estou mandando pelo WhatsApp também esse link, está lá no YouTube, então não tem desculpa que não conseguiu assistir, então fiquem atentos, né, fiquem atentos, alertem aí o pessoal que não está vendo, e ao longo aí das videoaulas, ao longo aí das semanas, a gente vai atualizando sempre a questão de como, né, serão essas frações de nota e como que a gente vai compondo aí as faltas. Inclusive as faltas, né, a minha ideia é retomar aí os lançamentos, agora que a gente vai fazer esse controle de vocês. Então já a partir da próxima semana, assim que vencer a quinta-feira, né, a gente já vai começar a lançar e somar lá as faltas de cada um. Né? Então fiquem atentos, vocês já conhecem bem os limites de falta e tudo mais. A cada dia, né, a cada falta de envio da questão, vocês vão somar aí 3 faltas. Né? Lembrando que cada dia de aula a gente computa aí 3 presenças, então uma questão não enviada e não respondida vai somar aí 3 faltas. Então fiquem atentos, fiquem aí, né, enfim, a par de tudo que está acontecendo, e o semestre não acabou, ele não foi cancelado. A gente está tocando aí, já estamos na terceira semana de videoaula,
um formato que, se não está agradando, se pode melhorar, fico aberto a sugestões, né? Todo mundo pode aí contribuir, mas de um modo geral o conteúdo está sendo passado, né? Conteúdo passado, conteúdo dado, conteúdo que vai ser avaliado, e espero que todos estejam aí acompanhando, né? O semestre não foi cancelado, inclusive hoje saiu uma portaria, uma medida provisória aí que autorizou a redução dos dias letivos, então ninguém vai precisar aí, né, ter aula domingo e tudo mais para recompor eventuais dias que não tiveram essas aulas presenciais, né? Então, ou seja, o semestre agora com uma autorização legal, né, uma medida provisória aí do governo, convalidou, né, todo esse esforço aí que está sendo feito de videoaula. Então, tá tudo caminhando aí, né, na medida do possível, do jeito que a gente pode auxiliar e não trazer prejuízo para vocês. Bom, um grande abraço. Semana que vem a gente volta aí com mais uma videoaula. Até mais.